Não passar por dificuldades pode estar te inibindo de crescer espiritualmente e de amadurecer como pessoa. Quando se trata sobre progresso, sobre sonhos, a gente sempre alinha isso como se fosse diretamente no final. Mas não. Para você chegar no seu sonho, existe um processo, existe um caminho. Nesse caminho, muitas vezes você passa por muitas dificuldades que te preparam para o final. Acontece de você querer chegar no final, mas muitas das vezes você não está preparado para chegar no final. E nesse processo, você está sendo preparado para isso. Então, do que adianta conquistar algo sem a dor? Você conquista, você corre atrás e consegue tudo fácil, sem dor. Então, você acaba perdendo resiliência, você acaba se frustrando muito fácil com qualquer coisa que dê errado na sua vida, você acaba não estando preparado para aquele, claro que eu estou falando você, uma maneira de se expressar, mas é você e eu. Nós vivemos isso. E Deus sabe o que você precisa passar para você se tornar uma pessoa melhor, para você se tornar uma pessoa mais madura, para você se tornar uma pessoa com mais sabedoria. E as situações que você passa, você pode olhar e falar: a situação que eu estou passando significa que a vontade de Deus não é boa e agradável, pois eu estou em sofrimento. Mas esse sofrimento é algo que eleva seu nível. Eleva seu nível. É claro, se você se afundar nesse sofrimento, sabe, já era pra você ter saído de lá. E você continua se afundando lá por decisão própria, aí é uma decisão sua. Você acaba se afundando em algo que não era pra você se afundar, era de passagem, entende? E às vezes a gente acaba ficando muito tempo num lugar que é de passagem. Você passa por aquilo e você aprende, entende? E você consegue enxergar os frutos mais pra frente. Nossa, agora eu tô mais paciente. Nossa, agora eu tô mais esforçado. A minha percepção de esforço melhorou. Antes eu fazia isso e aquilo e já não queria fazer mais nada. Hoje eu faço e tranquilo, entende? Então a sua percepção de esforço melhora. Menos irritabilidade, talvez. Enfim, na área da sua vida que você tem mais dificuldade, você passa por dificuldade naquilo, você passa por uma aprovação naquilo e você sai diferente. Então Deus, ele te dá uma lição. Você pede para Deus: Deus, eu preciso de paciência. Então Deus te dá algumas situações ali no seu dia para você realmente treinar sua paciência, para você realmente desenvolver sua paciência. Deus, eu preciso de força. Então Deus vai te dar ali situações no seu dia a dia em que você consiga se tornar uma pessoa mais forte e resiliente. Isso vai conforme os seus pedidos. Depende do que você pede para Deus. E Ele vai te dar uma lição para você conseguir ir construindo. Então, a dificuldade que eu tô falando acaba sendo muitas vezes isso, de lidar com pessoas que vão te estressar, de lidar com situações e que vão exigir muito de você, vão exigir uma capacidade física, uma capacidade mental, e você pode falar: nossa, mas eu tô sofrendo de fazer isso, e que ótimo, porque isso está desenvolvendo em você uma característica muito forte de resiliência, de força. E a base bíblica do que eu tô falando tá em Tiago capítulo 1, versículo 2 ao 4. É escrito assim: meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que, quando sua fé vence as provações, ela produz perseverança. E essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. E quando eu li isso pela primeira vez, eu li sobre a perfeição. Eu e você sabemos que não somos perfeitos. Então fui atrás de saber esse significado de perfeição que está escrito na Bíblia. O significado de perfeição que está escrito na Bíblia, eu encontrei que perfeito vem do grego, né? De teleios. E que esse teleios na Bíblia significa que você precisa estar em um estado constante de crescimento e se aperfeiçoando, estando em plenitude com Deus, na sua vida espiritual, no seu estado de crescimento. Eu trouxe essa explicação porque eu
quando li, fiquei, assim, perfeito, mas não somos perfeitos, né? Então fui pesquisar do que se tratava essa perfeição que estava escrito ali em Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao 4. Mas voltando a falar de novo da dificuldade, da aflição, a gente leu aqui: sejam felizes das aflições que vocês passam. Porque isso está gerando uma perseverança em vocês, sabe? Isso significa, então, que a vontade de Deus é boa e agradável. Porque está gerando algo na gente que muitas das vezes a gente não enxerga, mas está gerando, está acontecendo. Daqui alguns anos, alguns meses, você acaba estando muito diferente do que você está agora. E graças ao que você passou. Se você não tivesse passado por isso naquele momento em específico da sua vida, você não estaria onde você está agora. Você não estaria pensando do jeito que você está pensando agora. Você não estaria disposto a fazer o que você está fazendo agora, porque você já foi tratado. E se você ainda não foi tratado, provavelmente você vai ser. E isso não é motivo de infelicidade, isso não é motivo de causar tristeza no coração. No vídeo passado, eu falei sobre Josué capítulo 1, versículo 9, onde está escrito que o Senhor está contigo, então seja forte e corajoso. Então as dificuldades que você passa, o Senhor está contigo. E a dificuldade que você está passando já é um propósito maior. Mas como você cresce no conforto, você cresce no desconforto. Quando você está confortável, você não muda nada. E é claro que eu e você, nós buscamos a confortabilidade como seres humanos. Porém, se a gente não se acostuma na desconfortabilidade, se a gente não sabe lidar com o desconforto, muitas das vezes o nosso conforto pode gerar desconforto na gente. E também, como estar confortável se você não está em um constante aprendizado, em uma constante construção. Então você se acostuma na desconfortabilidade, você sabe lidar com as coisas que chegam na sua vida, você adquire uma resiliência para depois um dia em que você já passou por essa aflição, você vive em um estado de conforto. E esse conforto vai ter um significado muito diferente na sua vida se você não tivesse passado por essas determinadas situações na sua vida. Porque você aprende o que é conforto, o que é a felicidade. Então, hoje você pode estar confortável, mas você não sabe disso. Só que você passa por uma dificuldade na sua vida, por algo que vai exigir mais de você, e ao fim, você volta para esse seu estado de conforto. Só que agora você sabe que você está confortável. Você sabe que é diferente. O estado de conforto que você estava antes era o mesmo que você está agora. Porém, agora você está muito mais confortável. Você enxerga isso diferente. Você sabe que durante esse caminho, você teve um aprendizado. Sabe o valor do seu conforto atual. Então é um caminho de construção de valores. Um caminho de construção de pessoas. Eu e você estamos em constante construção, em constante evolução. E isso também é o significado de Teleios, estar em constante evolução no quesito de estar cada vez mais próximo a Cristo, cada vez agindo igual a Cristo. Claro que não vamos agir idêntico a Cristo, porém, agirmos todos os dias aperfeiçoando nossas atitudes para agir mais parecido a Cristo. Falando de uma parte um pouco mais profunda, já para finalizar, autoinsuficiência ilusória. Uma coisa que acontece se você acaba... Depende muito do coração da pessoa também, mas você acaba recebendo umas coisas fáceis ali e não passou por esse processo de dificuldade. Então você acaba tendo aquela autossuficiência ilusória de que você não precisa de ninguém, não precisa de Deus. Mas como eu disse, é uma autossuficiência ilusória. Que precisamos, sim, dos outros e de Deus. E isso eu posso aprofundar em um vídeo próximo. Para encerrar, sinta-se à vontade para comentar aí uma situação que mudou sua vida para melhor e compartilhar o seu testemunho com outras pessoas. E que a gente sempre vá se tornando alguém melhor, alguém que está em construção. Então, que todas as nossas dificuldades a gente tire algo de bom, tire algo como ensinamento realmente, porque Deus pode te dar uma dificuldade para você aprender, mas se você se recusar a aprender, você não aprende. Então, estejamos de olhos abertos para tirar algo bom de tudo isso. Supere suas dificuldades e conquiste um coração forte.